Ai, 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 olha onde a gente tá hoje. Hoje nós estamos aqui, ó, na frente do Palácio de Buckingham. e para mostrar para vocês um pouquinho assim de como que tá aqui hoje no primeiro dia de comemoração Dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Tem 70. muita imagem legal para você ver e acompanhar a partir de agora, tá bom? Então acompanha aí, vai vendo. Vem, vem. E essa rua aqui é conhecida como The Mall. É a rua principal dos desfiles desses 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth. Aqui atrás fica o Palácio de Buckingham e aqui atrás, ó, a Trafalgar Square, a famosa praça onde os ingleses comemoraram as vitórias deles lá no século XIX. E outras coisas mais. E ali atrás, ó, muito legal também, um ótimo point para você vir visitar quando você vir ver o Palácio de Buckingham. Aproveita e vai ali, ó, na Trafalgar Square. O interessante disso é que tem pessoas do mundo inteiro aqui, ó. E cultura, com peruca, sem peruca, tido com roupa de gala, tudo que é jeito, Olha, aqui, ó, tudo. O importante aqui é ser feliz. As pessoas são, ó, tudo de boa, aproveitando que aqui tá no verão já, por isso que tá esse céu azul bonito. E Londres é Londres. Hoje é o primeiro dia, além dos desfiles militares de tropas, cavalos e outras coisas mais, teve também desfile de aviões, inclusive a esquadrilha, assim, a esquadrilha da fumaça inglesa, que é os Red Arrows. Eu vou deixar aqui no vídeo um pedacinho de como foi hoje pela manhã. Nós estamos aqui à tarde agora, infelizmente não tem mais nada, só tem um povo na pista, na rua, vendo. E você vai ver um pedacinho do que foi hoje pela manhã aqui, ó, no vídeo aqui, ó, vou deixar para você ver. Agora que você já viu parte das comemorações do primeiro dia, a Rainha Elizabeth II participou muito pouco das festas organizadas pelos britânicos em prol da sua comemoração de 70 anos de reinado. Isso se deu por conta que ela se sentiu indisposta e preferiu assim ficar em repouso. Quem a representou nos eventos que sucederam nos próximos 3 dias foram os outros integrantes da família real. E se você não viu, assista agora parte dos momentos mais importantes dessas maravilhosas comemorações. No segundo dia, o príncipe Charles e outros familiares compareceram na missa de ação de graças na Catedral St. Paul. E essa catedral fica no centro de Londres. A missa foi realizada na sexta-feira, no dia 3 de junho de 2022. Já no sábado, a princesa Anne, filha da rainha Elizabeth II, compareceu à tradicional corrida de cavalos na cidade de Epsom, no interior da Inglaterra. E à noite, houve um maravilhoso show na frente do Palácio de Buckingham, em homenagem à Rainha Elizabeth II. Teve o cantor Rod Stewart e outras estrelas da música internacional. Além dos shows musicais, teve também projeções espetaculares nas paredes do Palácio de Buckingham. E também o uso de dezenas de drones representando formas diversas acima do palácio. Ficou muito bonito mesmo.
E finalmente no domingo, o último dia, o príncipe Eduardo, filho mais novo da rainha Elizabeth II, e sua esposa Sofia se juntaram a milhares de pessoas em um piquenique que foi organizado perto do castelo de Windsor. E se você quiser ver outras imagens da família britânica, acesse o canal deles no YouTube. O link estará na descrição desse vídeo. E agora para você, um pouquinho da vida da rainha Elizabeth II. Vamos te mostrar uma pequena parte da sua história, que vai desde o seu nascimento até a sua coroação como o atual monarca do Reino Unido. Elizabeth Alexandra Mary, conhecida a partir de 1952 como Rainha Elizabeth II, nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Na época do seu nascimento, Elizabeth herdou automaticamente a terceira posição na fila de sucessão ao trono inglês. Seus pais eram Albert Frederick Arthur George, também conhecido como Duque de York, e sua mãe Elizabeth Bowes Lyon, também anos mais tarde conhecida como a Rainha Mãe. Também é muito importante dizer que o Duque de York, pai de Elizabeth, era o segundo na linha de sucessão ao trono inglês. Além de Elizabeth, o Duque de York e sua esposa tiveram mais uma filha. Ela se chamava Margaret Rose. Infelizmente, a princesa Margaret faleceu no dia 9 de fevereiro de 2002 aos 71 anos. Para o melhor entendimento de como foi a ascensão de Elizabeth ao trono britânico, na época de nascimento de Elizabeth, quem reinava no Reino Unido eram seus avós paternos, o rei George V e sua rainha Mary. O rei George e sua esposa tiveram 5 filhos e apenas uma filha. O primeiro filho chamava-se Eduardo, sendo este sucessor direto do seu pai, rei George V. Parte da família apresentada. Após o seu nascimento, Elizabeth foi levando a vida e em meados da década de 30, ela vivia uma vida dentro das atribuições dela, dentro da família real. Ou seja, ela curtia a vida, curtia os seus cavalos, curtia os seus cachorros e outras coisas mais. Porém, nessa mesma década, e mais especificamente no ano de 1936, houve uma virada muito importante na vida de Elizabeth. Foi nesse ano que o seu avô, o rei George V, faleceu, e foi em janeiro daquele ano. Com isso, o seu tio, irmão mais velho do seu pai, o Duque de York, foi coroado rei e se tornou-se então Eduardo VIII. Porém, mesmo antes de ser rei, Eduardo VIII possuía um relacionamento com uma mulher divorciada, uma mulher americana de nome Wallis Simpson. Isso na época gerou um tremendo desconforto, tanto para a família real quanto para os britânicos em si. Diante dessa situação, Eduardo VIII, que amava Wallis, queria se casar com ela, abdicou do trono em favor do seu irmão mais novo, o Duque de York, pai de Elizabeth. E sobre a abdicação do rei Eduardo VIII, tem uma série chamada The Crown, que você vai encontrar na Netflix, caso ainda você não conheça, que é muito legal. Ela fala muita coisa sobre os bastidores da realeza britânica. Dá uma passadinha lá e aquela conferida que o assunto é bem bacana. Falando ainda sobre a abdicação, a coroa britânica sobrou então para o pai de Elizabeth, o Duque de York. Ele foi coroado rei do Reino Unido no dia 11 de dezembro de 1936. A partir dessa data, ele deixou de ser Duque de York e passou a ser conhecido como Rei George VI. Elizabeth, que por sua vez era a terceira na linha de sucessão no momento do seu nascimento ao trono britânico, com toda essa nova situação, passa agora a ser a primeira na linha sucessória ao trono. Enquanto a coroa para Elizabeth ainda não era uma realidade, a Alemanha, no ano de 1939, invadiu a Polônia, iniciando assim um conflito chamado Segunda Guerra Mundial. E vale lembrar também que Elizabeth conheceu, nesse mesmo ano, o príncipe Philip. Nessa época, ela só tinha apenas 13 anos.
E voltando novamente ao assunto da guerra, França e Inglaterra na época fizeram um acordo com a Polônia que, se houvesse alguma agressão de um outro país à Polônia, de imediato França e Inglaterra declarariam guerra a este país. E como foi mencionado anteriormente, a Alemanha invadiu a Polônia e a França e a Inglaterra tiveram que declarar guerra também à Alemanha. A preocupação com a família real foi tanta que, nessa época, os ingleses preferiram alocar a família real em castelos longe dos centros urbanos, grandes centros urbanos como Londres. Por exemplo, Elizabeth e sua família mudaram-se para o castelo de Windsor e ficaram um bom tempo por lá. O motivo dessa mudança era bem simples. A Alemanha naquela época bombardeava no comecinho da guerra muito a cidade de Londres e outros arredores. E por isso, para proteger os membros da família real, eles foram alocados para outros lugares. Já no finalzinho da guerra, quando a Alemanha já estava muito enfraquecida, não tinha a mais a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, para bombardear a cidade de Londres, a família real começou a se deslocar novamente para os grandes centros. E foi aí que em fevereiro de 45 que a Elizabeth se alistou no Auxiliar Territorial Service, que era um grupamento de mulheres que serviam como voluntárias em diversas funções variadas dentro do exército britânico. Elizabeth, para você ter uma ideia, ela foi treinada como motorista e mecânica. Ela mexia nos carros, nos caminhões. E vale lembrar que nessa época Elizabeth tinha apenas 19 anos. Como você já sabe, Elizabeth conheceu o seu futuro esposo, príncipe Philip, no ano de 1939. Porém, o seu casamento só aconteceu mesmo no ano de 1947. Já casada e com o passar dos anos, Elizabeth e o príncipe Philip tiveram filhos e estavam vivendo a vida deles. Foi quando, no dia 6 de fevereiro de 1952, que a vida de Elizabeth toma um novo rumo. Nessa data, infelizmente, seu pai, George VI, faleceu por motivos de saúde. E a partir dessa data, também no dia 6 de fevereiro de 1952, o mundo passa a conhecer Elizabeth não só como Elizabeth, não só como princesa, mas sim como Rainha Elizabeth II. E agora algumas curiosidades sobre a Rainha Elizabeth II. A Rainha Elizabeth II, além do Reino Unido, também é chefe de Estado de mais 14 países da Commonwealth. O chefe de Estado nada mais é que uma figura protocolar, ele não possui poderes administrativos. Dentre esses 14 países, podemos citar o Canadá e a Austrália. E sobre a Commonwealth, podemos dizer que ela é uma organização em que participa o Reino Unido e mais 54 países independentes, sendo eles ex-domínios ou ex-colônias britânicas que, em sua maioria, professam fidelidade ao soberano inglês. Porém, essa fidelidade é dada num sentido mais moral, histórico e simbólico do que propriamente jurídico. A Rainha Elizabeth II já visitou ao redor do mundo pelo menos até o momento 116 países. E todas essas visitas ao exterior foram feitas sem a presença de um passaporte. Isso se deve por conta de uma situação específica, fazendo com que a Rainha Elizabeth II não tenha realmente um passaporte. E dentro dessas visitas, a Rainha Elizabeth II fez apenas uma única visita ao Brasil. Esta visita foi feita entre os dias 1º e 11 de novembro de 1968. Infelizmente, neste ano, ainda o Brasil estava em plena ditadura militar. E uma das pessoas que a Rainha Elizabeth II teve a oportunidade de conhecer no Brasil foi o Rei Pelé. Naquela época, ele só tinha apenas 28 anos e já era bicampeão mundial de futebol. E durante seu reinado de 70 anos, a Rainha Elizabeth II recebeu 14 primeiros ministros do Reino Unido no Palácio de Buckingham, conheceu 12 presidentes dos Estados Unidos, conheceu também 2 generais brasileiros no tempo da ditadura militar e 3 presidentes, dentre os quais Lula,
Dilma e Fernando Henrique Cardoso, e enviou o seu primeiro e-mail, olha só, no dia 26 de março de 1976. E em 2014 também enviou o seu primeiro tweet, e em 2019 a sua primeira publicação no Instagram. É muita história envolvida mesmo, né? E aqui, ó, diretamente da Trafalgar Square, que a gente encerra esse vídeo aqui para você. Um vídeo rápido, a gente tentou mostrar, assim, um pedacinho da comemoração dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Sim, só um pouquinho assim do que está acontecendo aqui. E o povo aqui continua comemorando, festando. Você vê na feição do povo. Tá todo mundo feliz, chega a ser contagiante. Espero que vocês gostem e dê o like, se inscrevam se você não é inscrito no nosso canal. Compartilha. E acompanhe a gente aí nas nossas andaranças, Andadas? A gente por aí, não? Por aí. Vai vendo em Londres. Vai vendo. Vai, tchau.